Vamos recebê-lo com alegria, igreja. Como é que a gente recebe o pastor? Obrigado, pastor. Podem sentar. Ainda consegue surpreender-me. Depois de tantos anos que estamos juntos, ainda consegue fazer isso comigo, não é? Agora é mais fácil porque os velhinhos são mais receptivos, né? E eu que já estou com os meus 76 anos vividos com bênção do Senhor, e depois dos 53 anos de ministério, e depois dos 56 acompanhado por esta gatinha que está aí, 56 anos já estamos juntos, e Deus nos deu 4 joias, 4 filhos maravilhosos, e de vez em quando nós conversamos, porque nos reunimos com frequência como família, para orarmos juntos, para compartilhar alguma situação um pouco mais difícil. O bonito da nossa família é que não tomamos decisões sem que auscultemos os demais da família, né? Então, esse é o nosso hábito em nossa casa. Eu vou pedir para minha esposa para ela ficar de pé e olha para a plateia, para o grupo. Meu bem, eu pedi para ela ficar de pé. Mas é isso mesmo, é a altura que ela tem. É um pedacinho de mulher, eu digo que eu a levo aqui no meu chaveirinho do lado, né? Mas nos conhecemos quando eu era o jovem líder do trabalho da mocidade em Curitiba, e ali foi quando nós nos conhecemos. E tivemos o privilégio de conversar, e aí ela me seduziu. Ela sabia como fazer isto, né? E então, assim estamos juntos. E Deus tem sido misericordioso conosco. Nós estamos, nestes dias, falando sobre a oração. E vou mudar um pouquinho, mas também o assunto vai estar inserido aqui. Eu vou tratar agora de algumas experiências. Eu vi o grupo aqui dos recuperados e vi como Deus está usando estas vidas preciosas, não é? Então, quero contar algumas dessas experiências vividas ao longo dos anos, especialmente com aqueles que estavam envolvidos com esse ambiente também. Então, não vou, na verdade, pregar, eu vou contar histórias, não é? Contar histórias. Não faz muitos anos, a minha filha, que é missionária nos Estados Unidos e que trabalha ali nos Estados Unidos já faz muitos anos, e um dia ela me disse assim: papai, o senhor virou um contador de histórias, não é? Eu falei: minha filha, o bom é ter histórias para contar. Se o pai tivesse chegado a essa idade e não tivesse histórias para contar, seria um fracasso, não é? Fracasso total. Então, quando nós temos essas histórias tão bonitas, não queremos guardá-las só para nós, não é? Então, estamos agora escrevendo a nossa história e vamos escrever pelo menos 3, um já está escrito, não é? Mas a verdade é que queremos que as pessoas possam entender como Deus instrumentaliza as nossas vidas e transforma-nos em fonte de bênção para outras vidas. Isso é importante, porque assim devemos viver. Não devemos viver só para nós, mas temos que viver para os outros também. E Deus tem feito isso conosco ao longo dos nossos anos, digo. Assim que eu gostaria de compartilhar, como disse, algumas dessas nossas experiências, especialmente no trabalho missionário, porque estivemos com a nossa junta da Convenção Batista Brasileira, 40 anos como missionários da nossa junta no mundo, não é? Em vários países.
mas estamos realmente no ministério já faz bem mais de tempo, né? E Deus tem nos usado de uma maneira tão gostosa, tão maravilhosa, e nós nos reunimos, como disse, para contarmos as nossas experiências de cada dia, com um, com o outro, etc., especialmente quando temos oportunidade de reunir a nossa família, porque é com frequência, e isto nos traz muito ânimo, muito gozo, muita alegria. Agora mesmo eu estava falando com o pastor, e, na verdade, quando minha filha estava estudando música, etc., e a sua professora chamou-a para substituí-la numa cerimônia, e ela teria que cantar como cantora, e a professora pediu-lhe para que a substituísse. E depois a professora disse que queria transformá-la numa artista, não é? E aí ela veio em casa e ficou toda feliz, contente, porque agora as portas estavam abertas para ela. E ela, quando nos contou, aí a minha esposa ficou preocupada, porque queríamos que ela dedicasse sua vida no ministério. E eu disse para minha esposa, não se preocupe, nós temos um par de joelhos que resolve tudo, não é? Pelos joelhos nós resolvemos tudo. Não há nada impossível para um par de joelhos. Deus ouve as nossas orações e Deus atende os pedidos do nosso coração, especialmente quando o nosso pedido está em sintonia com a vontade dele. Nós sabemos disto, porque o Espírito Santo fala-nos a nós mesmos e faz-nos entender que o projeto de Deus é aquele, e aí não tem mais alternativas. E hoje é uma excelente ministra de música e fazendo um excelente trabalho nos Estados Unidos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos essas experiências em missões, porque foram situações tão gostosas, tão agradáveis, de vermos como o poder de Deus tem realmente aquela maneira de transformar as vidas, tirando-as lá do fundo do poço e transformando-as em instrumento de bênçãos nas suas mãos para a glória dele. Eu estava trabalhando ali em Portugal e de repente recebo uma chamada telefônica. Aliás, esta aqui foi a menina aqui no Rio de Janeiro. Recebo uma chamada telefônica e de repente me dizem que havia uma menina que queria suicidar-se, tirar a sua vida. E então eu comecei a orar e disse, vou lá para visitá-la, não é? Para vê-la. E ela estava numa degradação moral tão grande, estava envolvida com a droga, com aproximadamente 20 anos, era uma menina loira, uma menina bonita, agradável, teve algumas desilusões na sua vida, desilusões familiares, desilusões, e perdeu o entusiasmo por viver, perdeu o entusiasmo de vida. E então tentou suicídio 5 vezes, 5 vezes. A primeira vez tomou 50 comprimidos para morrer intoxicada. A segunda vez ela cortou as veias com uma gilete, mas foi socorrida pela sua mãe. Não é? A mãe estava já atenta porque ela dizia que queria morrer, e então os pais estavam preocupados com isso e conseguiram ir acompanhando aqui e ali. Terceiro lugar, ela jogou-se no rio sem saber nadar, e foi de madrugada, jogou-se no rio e deixou-se levar pela correnteza. Mas também os pais estavam atentos e o pai conseguiu saltar no rio na madrugada e trazê-la de volta para que não morresse afogada. Interessante, não é? Depois ela se jogou na frente de um automóvel que estava passando, quebrou todos os seus ossos, mas sobreviveu, né? Sobreviveu. E o movimento do seu corpo já estava mais lento e prejudicado, ela já não podia andar direito, etc. E de repente
ela se jogou do quarto andar da sua residência e caiu em cima da capota de um carro. Outra vez quebrou partes do corpo, mas não morreu. Então, quando nós a encontramos, estava já numa cadeira de rodas, num centro de recuperação, em cima de uma cadeira de rodas. Quando a conheci, ela estava assim, nesse centro de apoio aos paraplégicos, para que pudessem chegar a conhecer a Jesus, porque a sua desilusão na vida era tão grande que ela estava determinada a pôr fim na sua vida. E quando cheguei naquele centro de paraplégicos, então fui visitá-la, fomos conversar, entrei no seu quarto, sentei-me na sua cama ali ao lado e começamos a conversar. Ela começou a contar a sua história e de repente o Senhor tocou, o Espírito Santo trabalhou na sua vida e de repente ela me disse assim: pastor, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu não quero mais viver como estou vivendo. E aquela menina aceitou a Jesus como seu Salvador e tornou-se, dentro daquele centro de paraplégico, uma missionária, contando a sua história e levando outras pessoas a Cristo, fazendo-as a entender a simplicidade que é andar com Jesus Cristo. As pessoas, muitas vezes, que não têm essa relação com a igreja, não têm essa relação com a palavra de Deus, pensam que é uma coisa assim muito difícil e até pensam que serão prejudicadas se fizerem filhas de Deus e salvadas por Jesus. Pensam que isso passa, mas não é assim. A vida se transforma, mas de uma maneira tão maravilhosa, tão extraordinária, que a pessoa já não quer mais morrer, mas quer viver todo o tempo que seja possível para dar testemunho daquilo que Deus fez na sua própria vida. Isso é o que eu faço ao longo de todos esses tempos. Eu pensava também que não teria objetivo na minha vida, mas eu aceitei a Jesus e o Senhor mudou a minha vida completamente. Então, essa outra experiência que trago para os irmãos, porque eu não quero estar aqui muito tempo, não é? Eu quero ser bastante limitado, mas eu conheci uma outra menina chamada Ana. Ana, nossos jovens tinham uma obra entre os marginais da madrugada, os nossos jovens. E então eles passavam quase a noite trabalhando com os jovens que estavam nas ruas, porque estavam sem rumo, sem direção. Então os nossos jovens faziam esse trabalho, e realmente os seus pais dessa menina haviam morrido. Ela estava sem pai e sem mãe, e ela perdeu o rumo da vida. E passou a viver com a sua avó, mas a sua avó, com a idade tão avançada, não conseguia entender a própria existência da sua neta e não se levavam bem. Viviam miseravelmente. E como não tinham nenhuma profissão, ela se dedicou à prostituição. Para ver se conseguia algum recurso para sustentar a avó e ela também. Mas chegou um dia em que ela teve a oportunidade de conhecer Jesus. E quando conheceu Jesus, a Ana transformou a sua vida totalmente e se tornou uma pregadora do Evangelho, mostrando aos outros a sua própria história e o poder que o Evangelho de Jesus tem nas nossas vidas, transformando-nos em pessoas úteis ao Senhor e à própria sociedade. Essas coisas assim me emocionam muito, porque tive tantas e tantas experiências com essas pessoas que estavam no fundo do poço e chegaram a conhecer a Jesus, e as suas vidas se transformaram totalmente. É impressionante o poder de Jesus. É tão gostoso quando nós podemos conversar com Ele. Já faz muitos anos, desde os meus 16 anos, que quando comecei a orar e a buscar o meu Senhor nas madrugadas,
eu comecei a pedir a Deus, como disse a minha esposa, segundo o coração dele. Senhor, dá-me uma esposa segundo o teu coração e salva meus filhos. Eu tinha 16 anos, quando levantava as madrugadas para orar e pedir a Deus isto: dá-me uma esposa segundo o teu coração e salva os meus filhos e chama-os para o ministério. Essas eram os meus pedidos todas as madrugadas. Eu acho que o Senhor ficou um pouco cansado comigo e disse: eu acho que eu vou atender esse rapaz, não é? Vou atender. E então ele deu-me a noiva. Aliás, um pedacinho de gente, né? Porque eu posso levar a tiracolo. Então aí está a minha esposa. Ele me deu a esposa. E nós tínhamos os mesmos objetivos, os mesmos propósitos: servir ao Senhor. Veio o primeiro filho, consagramos ao Senhor. Veio o segundo, o terceiro, e fomos trabalhando, orando pela salvação, insistentemente com o Senhor, antes de que nascessem. E por isto não deixamos muitas alternativas, entre aspas, ao nosso Pai. A insistência era tão grande que o Senhor disse assim: não, eu vou atender para ele parar de me ficar aqui todas as madrugadas. E aí nós formamos a nossa família. Acabo de contar para o pastor a nossa filha, depois veio o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto filho, e nós consagrando ao Senhor e orando por eles. E assim é a vida. Deus cuida de nós e realmente atende às nossas orações. Atende às nossas orações. E hoje temos esta família que está em várias partes do mundo, um lá em Moçambique, outro em Portugal, outro na Espanha, outro nos Estados Unidos, mas servindo ao Senhor. E todos os seus filhos servindo ao Senhor, os nossos netos. E agora, como bisavós, eu pego a fotografia da minha bisneta e digo assim, pela fotografia: minha querida, você não vai ter muitas alternativas, porque o vovô está orando já faz 8 anos pela sua salvação e pelo seu chamado. A força da oração, o poder que tem os nossos joelhos, é impressionante. Eu, quando olho para trás, eu estou contando histórias para os irmãos, não estou pregando. Mas a verdade é que quando eu olho para trás e eu choro, porque o meu Pai é extraordinário. Ele é o seu Pai. Aprenda que os seus joelhos têm um poder enorme. Não há problema que não seja solucionado. Nenhuma dificuldade que não seja superada. Use os seus joelhos e trabalhe com eles. Conversa com o papai, mas põe o seu joelho no chão e a boca no pó, e Deus vai dar respostas. Não há nenhuma dúvida. Eu, nesta ocasião, estou falando do coração para o coração aos irmãos, no sentido de mostrar-lhes que tudo tem solução. Tudo tem solução. Eu estava na cidade de Braga e fui visitar um casal que alguém me deu a direção deles, o endereço, né? O endereço deles. E então chegamos, começamos a conversar, não eram evangélicos, mas começamos a conversar e não falamos de Jesus porque senti que não era o momento próprio. A primeira vez fizemos a nossa visita, depois os convidei para tomar um café no bar e fomos para o bar.
Depois nós seguimos conversando com eles, visitando-os, porque nos fizemos amigos, mas não tínhamos falado nada ainda, porque eu observava a reação de rejeição de conversar sobre Jesus. Mas começamos a orar por eles. E começamos a orar, insistindo com o Senhor. Um dia, o Américo foi parar no hospital. E então fui visitá-lo. E aí, como eu o vi muito doente, muito mal, perto de ser levado à presença de Deus, e aí então ele me disse assim: pastor, o senhor pode orar por mim? Porque ele viu que estava chegando o seu fim. Eu falei: mas você quer que eu ore por você para que Deus te leve já de uma vez? Ou você quer ficar mais algum tempo aqui? Não, eu quero ficar mais algum tempo. Eu falei: então tá bem, então nós vamos pedir isso ao Senhor. Vou pedir a Deus para que você recupere-se. Tá bem? Tá bem. Então orei com ele. Saí, de repente, 3 ou 4 dias depois ele saiu do hospital. Já saiu um homem crendo que realmente a oração tem importância. E então foi para sua casa, eu fui visitá-lo e falei-lhe acerca de Jesus, dei o meu testemunho e ele tranquilo. Outro dia eu passei por lá para estar com ele um pouquinho, que ele estava nessa fase de recuperação. Quando eu entrei no quarto, ele levantou a mão assim e disse: pastor, eu encontrei Jesus. Ele veio aqui e ele me salvou. Agora eu estou preparado para morrer. Agora sim, posso morrer tranquilo, mas com as mãos para o alto, agradecendo a Deus a sua salvação. Que coisa linda o que o Senhor faz através de nós. É só estarmos disponíveis para Deus. É só andarmos de joelhos no chão e boca no pó, e o Senhor vai fazer tudo mais. O segredo está aí. E o médico conheceu a Jesus e foi uma história muito bonita, a história dele. Ele morreu, mas deixou filhos da fé. E isto é a nossa alegria. O Paco era traficante de droga. Mas um dia ele teve um problema muito sério, emocional, psicologicamente. Se me acercou, sabia que eu trabalhava nessa área, e ele me disse assim: o senhor pode conversar comigo? Eu falei: posso. E ele começou a contar a sua história. Estava morrendo como consequência do seu vício. E de repente ele disse assim: eu quero Jesus, pastor. Eu quero Jesus. Não quero Jesus para outra coisa, senão porque quero mesmo que Ele domine minha vida. E então ali oramos e ele aceitou Jesus. O Paco morreu algum tempo depois. Teve tempo de dar seu testemunho. Teve tempo de viver alguns anos e dando testemunho da sua fé em Cristo Jesus. Nós estamos trabalhando a importância da oração. Esse é o nosso trabalho, não é, pastor? A importância da oração. E é verdade, com a oração nós resolvemos tudo na nossa vida. Eu de repente fui chamado para visitar um homem que acabava de tentar o suicídio, e ele estava com a consequência do que tinha feito, dado um tiro, mas só que não acertou, e morreu. Ele não morreu. Então eu fui lá conversar com ele. Aquela tentativa de suicídio, porque ele tinha um problema na sua família, do seu matrimônio, não se levavam bem. Ele disse: eu vou pôr fim à minha vida, porque pelo menos a minha mulher e os meus filhos ficam com alguma coisa aí que o governo vai pagar. Não é? Então, tentou o suicídio. Mas não estava no momento ainda, e Deus cuidou dele. E quando entramos no seu quarto, ele contou a sua história e ele me disse: pastor, eu estou precisando de solucionar a minha vida.
Não sei o que eu faço. Eu digo, eu sei o que você deve fazer. E aí contei-lhe a história de Jesus. E ele fez a sua decisão. E a sua vida mudou totalmente. Eu estou contando isto porque talvez tenhamos alguém aqui nesta ocasião, nesse culto tão bonito aqui, com esse coral que foi maravilhoso. Eu estava ali sentado e pensando, mas é algo tão gostoso ver como Deus transforma as nossas vidas, que vale a pena realmente seguir falando de Jesus. Vale a pena seguir. Esse trabalho que os irmãos estão fazendo é excepcional, excepcional, porque estão livrando as pessoas de uma morte prematura e ao mesmo tempo escrevendo seus nomes no livro da vida. Que coisa deliciosa isto, coisa deliciosa. E quem experimenta Jesus nunca mais quer voltar atrás, porque vale a pena andar com Jesus. Nós tivemos algumas pessoas e tantas outras experiências, mas havia uma senhora que era mãe de santo, que já havia tentado suicídio também, e eu soube, fui visitá-la, e quando cheguei ela estava realmente interessadíssima em tirar a sua vida. Por isso a família escondia tudo, não deixava nada disponível, mas essa mulher tomou a decisão por Cristo. E aí se tornou a missionária entre aqueles que trabalhavam com a evidência, né? Com a evidência. E levou muitas pessoas a Jesus Cristo. É verdade. Eu fui chamado para atender um homem que tinha sua vida equilibrada, sua vida normal, tudo muito bem encaminhado, mas de repente ele se deixou levar pelo álcool e se tornou um escravo do álcool. E um dia ele, sem dar-se conta, estava totalmente embriagado. O filho mexeu lá no quarto, pegou a arma que ele tinha e ele ficou bravo, embriagado, ficou bravo. Aí começam a brigar os dois, dá minha arma para cá, dá minha arma para lá. Daí a pouco ele apertou o gatilho e matou o filho. Esse homem entrou num estado terrível, terrível. E então me chamaram para cuidar dele. Pedro foi uma das pessoas que Deus realmente teve misericórdia dele. A sua salvação custou o preço da vida do seu filho. Aí ele abriu os olhos, abriu o coração e se tornou um evangelista. Pedro Moura foi um evangelista que nós conhecemos. Como Deus é bom, não é? Como Deus faz as coisas de uma maneira tão interessantes, ou até fora da nossa perspectiva. E o Senhor instrumentaliza a nossa vida para levar essas pessoas a Cristo. Nesses 53 anos de ministério, nós temos muitas histórias bonitas, porque trabalhamos em vários países, e tudo foi obra do Espírito Santo, e Deus-nos muitas alegrias. Eu soube que no Paraguai havia um chefe no Paraguai que era muito mau, era muito perverso. Ele mandava bater nas pessoas, ele era vinculado ao presidente Stroessner, tinha acesso ao presidente Stroessner, então tinha autoridade plena, absoluta. E ele mandava, se tinha algum problema, mandava matar a pessoa e acabou. Você terminou. Não havia naquele tempo outra maneira de solucionar. Mas, na verdade, irmãos, o que aconteceu foi que eu soube disto. E então peguei a minha motinha lá no Paraguai, viajei os 60 quilômetros para chegar lá, deixei a moto numa casa e entrei. Eram 7 quilômetros que não tinha rua, não tinha caminho, não tinha nada. Então entrei
caminhando 7 quilômetros, cheguei e fui lá visitar o chefe da aldeia, o chefe. Quando cheguei, ele tinha um comércio. Quando eu entrei, ele disse: o que o senhor quer? Eu falei: eu vim aqui falar de Jesus. Ele olhou para mim e falou: de Jesus? Falei: é de Jesus, vim falar de Jesus. Aí ele falou assim: fulano, traz 2 cadeiras e põe ali para esse senhor sentar e para o amigo dele sentar. E disse: agora você vai buscar a minha mãe, as minhas irmãs e a minha esposa. O pastor quer falar conosco de Jesus. Era um homem perverso e que mandava em todas as aldeias circundantes. E então sentamos-nos ali, começamos a apresentar o plano de salvação na simplicidade. Eu falava um pouquinho do Guarani, e aí o que estava comigo ia me ajudando. Aí chegou o momento em que ele disse assim, eu orei com eles, eu perguntei para eles quem queria aceitar Jesus naquela tarde, e ele disse: eu quero, pastor, eu quero esse Jesus. E outros 5 aceitaram a Jesus. Marcamos o encontro do batismo alguns meses depois. Aí ele disse assim: pastor, o que eu preciso fazer para ter uma igreja dessa aqui? Eu falei: nós precisamos de um terreno e depois vamos construir. Ele falou: o terreno eu dou. O terreno eu dou. Quanto o senhor quer de terreno? Naquele tempo eu não sabia pedir. Então eu pedi 12 por 30, né? Eu não sabia pedir. Então ele disse: 12 por 30? Eu falei: para construir o templo. Aí ele disse assim: não, o terreno eu dou, pastor. Escolhe o terreno aí. Vamos lá fora, escolhi o terreno, ele marcou, tal, muito bem. Cheguei no sábado seguinte. Aí ele disse assim: pastor, o terreno não é aquele não. Eu já comprei uma casa que tem 50 metros quadrados de área, o terreno, e já comprei, já tem uma casa e nós podemos começar ali. Então eu falei: mas eu não tenho dinheiro para pagar, é 40 mil guaranis. Eu falei: eu não tenho dinheiro. Ele falou: não, pastor, paga quando puder, se puder. Então começamos ali. No dia do batismo dele, ele queria ser o primeiro. Todas as aldeias circundantes vieram para assistir, para saber se realmente Dom Samuel havia mudado de vida. E o interessante é que estava aquela multidão de gente. A multidão de gente conversaria quando chegamos. Aí eu falei com ele: Samuel, ele falou: pastor, quer começar? Eu falei: quero, mas está muito barulho, né? Não temos microfone, não temos nada, muito barulho. Ele disse assim: pastor, espera só um minutinho. Ele fez assim. Aquele silêncio mortal. Se eu escutava uma mosca. Ele falou: tá aí, pastor, pode começar, mas eu quero ser o primeiro. Entramos na água. Batizamos 5 ou 6 pessoas naquele dia, naquela aldeia. E o testemunho do Samuel. Samuel hoje é pastor. É o pastor. Samuel tem dado um testemunho tremendo. Agora já está mais velho, né? Já está bem velhinho. Mas a verdade é que o Samuel se tornou um instrumento nas mãos de Deus. Aquele homem mau, perverso, que toda a gente tinha medo dele, porque ele que mandava. Agora encontraram no Samuel um homem de Deus, que os ajudava em tudo. Em tudo. Como Deus faz, né? O nosso Deus tem uma capacidade de transformação que é impressionante. A nossa experiência em várias partes do mundo é que quando realmente Deus trabalha, você dá o lugar a Deus, as coisas acontecem. Eu fui para conhecer o trabalho e para falar de Jesus a um grupo de pessoas na Índia. Quando cheguei na Índia, realmente não tinha trabalho nenhum naquela região. Nós compramos um terreno. Aí eles me perguntaram se podiam vender o terreno e comprar outro terreno. Falei: pode. Venderam o terreno, compraram e construíram
e nós fomos ajudando a construir o templo, e construir uma sala para um seminário, e construíram as casas de banho, e construíram tudo o que puderam construir, e eu fui para a primeira formatura dos nossos pastores formados no nosso seminário. Os irmãos podem imaginar a alegria do coração. Quando eu entrei, lá não se pode entrar de sapato, né? Por isso eu tive o cuidado de levar uma meia que não estava furada, porque normalmente é o que passa comigo, né? Então, quando tiramos os sapatos, eu tirei o meu sapato assim com orgulho, né? Para que vissem que a minha meia estava perfeita, né? Aí fizemos o culto, foi uma emoção tão grande. Ver como Deus está. E 2 irmãos terminaram o seminário, mas quando a família descobriu que eles haviam aceitado a Jesus, foram banidos da família. Banidos da família. E nós começamos um trabalho, e eu fui lá ver onde que eles tinham começado. Era uma casa quebrada, partida, só tinha, no canto assim, só tinha 2 paredes assim mais altas um pouquinho, e tudo era chão batido, não tinha nada, tudo quebrado, não tinha casa de banho, não tinha nada. Então, casa de banho é banheiro, né? Então, não tinha banho, não tinha nada. Então, quando eu cheguei lá, eles tinham posto uma manta no chão, e eles subiam na manta, porque não se pode cultuar a nenhum Deus com sapatos. Então eles tiravam os sapatos, subiam na manta, e ali nós estávamos assistindo o culto. De repente terminamos, já tem uns netos lá inclusive, mas a verdade é que nós, quando terminou, eu quis sair para ver na parte da frente como estava. Eles disseram: não, pastor, não saia agora, porque os muçulmanos estão passando aí armados e eles vêm aqui para matar. Então, não saia agora, espera um pouquinho que a caminhoneta passe. E foi assim. E hoje nós temos uma igreja atuante, pastores dali mesmo, indianos, servindo ao Senhor. Isso nós fizemos através da nossa fundação. Como Deus faz as coisas. E tantas outras histórias bonitas em outros países onde temos estado trabalhando para a obra do Senhor, especificamente, porque Deus nos manda fazer isto. O nosso campo é o mundo. Nosso campo é o mundo. E nós estamos fazendo isto. Agora mesmo nós estamos sustentando, ajudando a sustentar alguns seminaristas e alguns pastores em várias partes do mundo, através desse trabalho da nossa fundação. O que me impressiona é que Deus faz o pouquinho que nós temos e transforma em fonte de bênçãos maravilhosas. Vale a pena investir no Senhor. Vale a pena no trabalho dele. Assim, queridos, eu vou chegando ao final, porque já vi o rosto da minha esposa e ela fala pelas rugas que aparecem. Então, eu vou chegando aqui ao final da nossa história. Mas nós temos muitas histórias gostosas. Eu até escrevi um livro. Você tem aí, pastor? Não. Eu escrevi um livro, deixei aqui com o pastor alguns. A história da nossa família, que será transformada em revistas para crianças, para adolescentes e para jovens, para estudar a vida e a obra de missões no mundo. Então, eu pedi e estou agora usando esse livro que nós escrevemos para sustentar obreiros no mundo. Aí está. Esse é o livro. Este livro está escrito não para o pastor Elton Rangel e nem para sua família. Esse livro está escrito para sustentar obreiros no mundo. Todos os recursos que são pequenos, mas todos os recursos vão ser destinados ao sustento de obreiros no mundo. Então, se você compra este livro,
Agora não temos aqui agora, né? Já acabou? Mas a verdade é que nós vamos mandar mais alguns para cá, porque queremos que o mundo conheça Jesus. Eu sou fanático por aquilo que eu faço, que é o ministério, fanático. E faço tudo com muito gozo, muita alegria, que é um privilégio que Deus me deu, de ser escolhido por Ele para trabalhar nas coisas dEle. E isto já faz pelo menos 53 anos. E antes, quando era adolescente e jovem também. Assim que passei a vida fazendo isto. Que Deus os abençoe muito, queridos. Nós estaremos aqui esses dias, estaremos juntos e vamos estar falando acerca dessas coisas tão necessárias, especialmente como a oração. Queridos, nós tiramos dos nossos joelhos, repito, tudo o que necessitamos, tiramos dos nossos joelhos. Dobre o seu joelho diante do Pai, reconhecendo a sua soberania e reconhecendo as suas necessidades. E você vai ver, se caminhar de joelhos, você vai ver que tudo se torna mais fácil. Joelho no chão, boca no pó. Amém. Vamos ficar em pé. Quantas vezes você já ouviu profundas teologias, não é? Mas hoje você está ouvindo a vida, a experiência, a realidade de pessoas como o pastor Elton, irmã Miguel e a sua família, que realmente andam com Deus. Ele podia ficar, eu tenho certeza disso, a noite inteira aqui, contando dezenas de experiências. E todas elas para mostrar que pela oração Deus pode todas as coisas. Eu queria pedir a Ele que orasse por você. Nós vamos cantar uma canção. Se você tem um pedido de oração, eu não quero que você me conte, mas eu gostaria que você viesse num gesto simbólico entregar a Deus, vindo aqui à frente. Um clamor. Ele contou experiências de traficantes, de gente que tentou suicídio. Quantas histórias você ouviu aqui hoje? Agora você precisa acreditar que o Deus que fez isso no passado continua fazendo hoje e o fará para sempre. Talvez você tenha entrado aqui ou esteja em casa pela internet com uma questão diante de Deus, um clamor por você, por alguém da sua família, e silenciosamente, sem precisar dizer uma palavra, eu quero te convidar aqui, saia do seu lugar e venha aqui à frente do púlpito, e o pastor Elton vai clamar pela sua vida, vai colocar você diante do Senhor. A oração de um justo pode muito dos seus efeitos, diz a palavra de Deus. Eu vou repetir, a oração de um justo pode muito dos seus efeitos, muito. A Bíblia fala que todos nós temos acesso ao trono da graça, todos nós, mas há pessoas, segundo a carta aos Coríntios, que receberam especificamente o dom da oração, uma competência espiritual para clamar. Traga diante de Deus, não precisa dizer nada, ninguém precisa saber, é você e o Senhor. Vamos adorar a Deus com uma canção, André, e logo depois desta canção, pastor Elton vai interceder, vai clamar por vocês. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará.
de existir. Novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, Jesus, eis-me aqui. Pai Celestial, estamos aqui diante de Ti, buscando a Tua face, buscando a Tua intervenção, ó Deus, em cada vida que está aqui diante, prostrados diante de Ti. Ó Deus, nós somos tão limitados, nós não sabemos o que passa em cada vida e em cada coração, mas o Senhor sabe. Essas pessoas que estão aqui humildemente diante de Ti, ajoelhadas, estão buscando a Tua face, buscando uma bênção. Senhor, quantos estarão feridas pela enfermidade, ou estão feridas, ó Deus, por problemas de saúde no seu lar, na sua casa, na sua família. Meu Deus e Pai, o Senhor conhece cada coração aqui, e quero colocar agora, Senhor, diante de Ti cada vida. Senhor, atenda a oração destas mulheres que estão aqui buscando a Tua face. Elas querem ver feliz a sua família, elas querem resolver o problema de trabalho, o problema financeiro de cada um, Senhor, problema de saúde de cada um, problema de filhos que se desviaram da Tua palavra, estão longe de Ti, problemas de chefes de família que podem estar sem emprego. Ó Deus, eu Te rogo nesta hora a Tua intervenção, o Teu poder agindo nestas vidas. Eu sei que o Senhor pode, nós podemos suplicar, nós podemos interceder, e o Senhor pode fazer, porque o Senhor tem poder. Louvado seja o Teu bendito nome, Senhor. É em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Querido e amado Padre, neste momento, Senhor, estamos delante de Tua presença e queremos suplicar-Te uma bendição muito especial sobre cada vida aqui presente, Senhor. Tu eres nosso Padre, nosso amigo, nosso companheiro. Sentimos Tu presença a cada momento em nossas vidas. Sabemos, Padre, que Tu queres bendecir a cada um de nós outros. Por favor, Senhor, quita qualquer impedimento, Senhor Deus, nas vidas de do povo, e dá-nos vitórias tras vitórias, Padre. Abençoe as famílias, Senhor Deus. Cuida, Senhor, de cada família em particular.
y que las soluciones de los problemas sean oriundos de ti, Señor Dios, para que todo salga bien. Cuídalos, bendígalos, protégelos, guárdalos. Tú conoces a cada corazón, Señor, y sabes perfectamente qué es lo que está pasando en sus mentes y en sus corazones ahora mismo. Y por esto tú sabes de todo y por esto te pedimos, cuida de cada uno en particular, en el nombre de Jesús, nuestro querido y amado Salvador. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén. Deus abençoe a sua vida. Vamos continuar cantando o estribilho desse cântico enquanto você volta. E eu tenho certeza que amanhã aqui no templo, às 9 horas você estará. Comece a clamar e orar por esse motivo que você está trazendo. Deus vai agir na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me rendo aos teus pés, és tu.